Povo News encerrando o mês de julho com muito conteúdo. Vamos começar então falando sobre essa sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. O governo dos Estados Unidos sancionou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky, mecanismo usado para punir estrangeiros acusados de violações graves dos direitos humanos. Inclusive, é a primeira vez que uma lei como essa é aplicada em um país democrático. A decisão foi anunciada pelo Departamento do Tesouro e determina o bloqueio de bens do ministro em território norte-americano, além de proibir transações com empresas e cidadãos dos Estados Unidos, o que inclui o uso de cartões de crédito de bandeiras norte-americanas, como Visa e Mastercard, e acesso também a serviços financeiros. Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, Moraes conduz uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos brasileiros e americanos, em especial o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bessent também acusou o ministro de censura, prisões arbitrárias e perseguição política. Na tela você acompanha agora com a gente essa mensagem já traduzida do secretário nacional do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. Vamos ler aqui um trechinho. Hoje, no caso ontem, o Tesouro norte-americano sancionou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tem usado seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e aqueles que impõem limites às nossas liberdades. Ele já deixa aí um recado claro, porque há também possibilidade de outros ministros do STF serem sancionados com base na lei Magnitsky. Essa sanção intensifica o clima diplomático bem tenso entre os dois países. No dia 18 de julho, o secretário de Estado Marco Rubio revogou vistos de ministros do STF e familiares, mencionando Moraes diretamente. Nos bastidores, diplomatas brasileiros veem a medida como pressão dos Estados Unidos para garantir uma espécie de impunidade a Bolsonaro. Segundo reportagem do jornal The Washington Post, publicada no dia 17 de julho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro estava trabalhando com membros do governo de Trump para impor essas sanções contra Moraes. E, de fato, parecia que ele já sabia de tudo, porque logo após o anúncio dessa sanção, ele já colocou nas redes sociais um vídeo comemorando essa decisão, parabenizando o governo Donald Trump, além de textos, notas também divulgadas pelas redes sociais. A lei Magnitsky foi criada em 2012, em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, morto após denunciar corrupção. Desde 2016, passou a ter alcance global, permitindo aos Estados Unidos aplicar sanções econômicas a indivíduos acusados de corrupção ou abusos dos direitos humanos. Em nota, o presidente Lula classificou essa decisão como interferência inaceitável. Abre aspas. O governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria e nosso povo em defesa dos próprios interesses, fecha aspas, e é exatamente essa reação do presidente Lula que a gente acompanha agora no nosso O Povo News. Temos até essa postagem na íntegra, 8 horas e 1 minutinho. Você continua a deixar o seu like, muita gente chegando aqui à nossa transmissão, sejam todos bem-vindos. Abraço também o meu alô para quem acompanha a gente pelo TikTok, pelo Instagram, pela TV O Povo e também pelo Facebook. Já já a gente observa então essa nota na íntegra, inclusive a postagem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez ontem no Instagram, e a gente já já compartilha tudo com vocês. 8 horas e 1 minutinho, ainda sobre esse assunto, ainda sobre essa reação do presidente Lula. Já já a gente vai falar sobre a reunião que ele teve ontem com os ministros. Temos essa mensagem do presidente Lula, produção. Se vocês já puderem colocar aí na tela, pronto, perfeito. Vamos então acompanhar na íntegra a reação do presidente Lula a essa decisão do presidente Donald Trump de punir, de sancionar o ministro Alexandre de Moraes. O Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os poderes.
Um país que defende o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as nações, o que tem garantido a força da nossa economia e a autonomia da nossa política externa. É inaceitável a interferência do governo norte-americano na justiça brasileira. Dando sequência aqui, Lula continua. O governo brasileiro se solidariza com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem a nossa pátria e o nosso povo em defesa dos próprios interesses. Não cita o nome, mas se refere a Jair Bolsonaro. Um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do Poder Judiciário e qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia, destaca o presidente Lula, que continuou. No Brasil, a lei é para todos os cidadãos e todas as empresas. Qualquer atividade que afete a vida da população e da democracia brasileira está sujeita a normas. Não é diferente para as plataformas digitais. Aqui o recado é para as Big Techs. A sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e também contra a nossa democracia. O governo brasileiro considera injustificável o uso de argumentos políticos para validar as medidas comerciais anunciadas pelo governo norte-americano contra as exportações brasileiras. O Brasil tem acumulado nas últimas décadas um significativo déficit comercial em bens e serviços com os Estados Unidos. A motivação política das medidas contra o Brasil atenta contra a soberania nacional e a própria relação histórica entre os dois países. Finalizando a nota, o presidente Lula afirma o seguinte: o Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos, mas não abrirá mão dos instrumentos de defesa do país previstos em sua legislação. Nossa economia está cada vez mais integrada aos principais mercados e parceiros internacionais. Já iniciamos a avaliação dos impactos das medidas e a elaboração das ações para apoiar e proteger os trabalhadores, as empresas e as famílias brasileiras. Assina Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, nessa reação inicial via redes sociais ao tarifaço do presidente Donald Trump. Peço um alô aqui para a nossa